Questões da biologia e estudos, sobre serpentes insulares têm como base alguns aspectos fundamentais, como as características geológicas e climáticas das áreas de ocorrência dessas espécies, e a teoria da biogeografia de ilhas, que vai ser abordada um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Pensando então na evolução geológica e climática, a história evolutiva está intimamente relacionada a eventos geológicos, porque eles impactam continentes, climas e espécies. As espécies que a gente vai abordar aqui estão em três regiões principais, que é a região neotropical, no sudeste do Brasil, a região paleártica, no nordeste da China, e a região neártica, no oeste dos Estados Unidos. Pensando na região neotropical, nós tivemos dois grandes eventos geológicos importantes, dentre outros. Um dos grandes foi, então, a abertura do Oceano Atlântico, durante o Triássico e Jurássico, e o surgimento andino, devido à migração do continente para o oeste, que gerou uma tensão na placa de Nazca, e aí o cordão montanhoso foi formado no final do Cenozoico, no início do Cenozoico, no fim do Mesozoico. Quanto ao clima, aqui na região tropical, a parte norte era mais árida, enquanto a parte sul era mais úmida, Com a elevação do nível do mar, as condições climáticas ficaram mais úmidas e isso permitiu o estabelecimento de florestas, O surgimento andino também foi importante, ele afetou condições climáticas aqui da região, E foi responsável pela formação aí de diferentes hábitats, por exemplo, umidificando a região amazônica e desertificando a região da Patagônia, E aí a gente tem também, durante ali o Oligoceno e o Pleistoceno, a Era Glacial, que teve fim há 18 mil anos atrás, e hoje o clima prevalente aqui na região é o tropical, o temperado e o de altitude. Quanto à região paleártica, referente à região da China, nós tivemos um evento muito importante lá também, que foi então o choque das placas da Ásia e da Índia, que fizeram o surgimento da cordilheira do Himalaia durante o Cenozoico. Além disso, além do próprio Himalaia, que é uma barreira geográfica importante, a gente ainda tem o deserto do Saara. A região também tem depósitos aí de sedimentação denominado loss, ou erosão da era glacial. Quanto à evolução climática na região, por ser uma região ao norte, passou por um período glacial aí no Pleistoceno mais intenso do que a região ao sul, e hoje a temperatura lá é bastante variada, O clima é marcado por clima temperado, Então as altas temperaturas do clima mediterrâneo nas regiões africanas e por porções mais frias, Com clima circumpolar próximos à Sibéria. Já a região neártica, que é a região que corresponde aos Estados Unidos, demonstrou que a separação dos continentes durante o Mesozoico não só permitiu a formação de montanhas e de Apalaches, como também permitiu a abertura de rifts, Então a gente tem a falha de San Andreas, na Califórnia, que apesar da separação das placas tectônicas do Oceano Pacífico e da América do Norte, elas ainda podem se chocar e formar instabilidades sísmicas na região. Além disso, a região neártica tem duas conexões importantes para outras regiões que estão sendo trabalhadas nesse vídeo, que é a neotropical, pelo Istmo do Panamá, e a região paleártica, pelo Estreito de Bering. Pensando na evolução climática da região, durante o Pleistoceno, assim como a região neártica também sofreu com climas bastante severos, durante a era glacial, e atualmente o clima lá varia do subtropical polar ao clima temperado. Desde o início da biologia evolutiva, as ilhas têm desempenhado um papel importante na formulação e teste de teorias evolucionistas. Após a última glaciação do planeta, com o degelo das calotas polares, o nível dos oceanos se elevou, isolando algumas populações que viviam ali próximas às regiões costeiras. A particularidade de formação da ilha influencia na biota presente. Ilhas continentais, por exemplo, apresentam no geral espécies originadas nos continentes e que acompanharam, digamos assim, de perto, a influência de pressões seletivas decorrentes do processo de insularização. Já as ilhas vulcânicas, oceânicas, por sua vez, possuem espécies que chegaram ao ambiente posteriormente por dispersão. Dentre então as espécies de vertebrados insulares que enfrentam essas inúmeras adversidades, que as ilhas proporcionam, estão as serpentes. Do Brasil ao Japão, a gente pode destacar diversas ilhas que abrigam diferentes espécies de serpentes, assim como as ilhas aqui do litoral sul do estado de São Paulo, como a ilha de Alcatrazes, Ilha da Moela e a famosa Ilha das Cobras, ou Queimada Grande, e a Ilha de Shedal, no nordeste da China. Essas oscilações do nível do mar, então, durante o Pleistoceno, como eu já havia comentado,
que ocorreram por volta do final do último período das glaciações, lá por volta de 20 a 11 mil anos atrás. É a hipótese mais aceita que tenta explicar o isolamento e história evolutiva das serpentes de ilhas. Dentro do grupo dessas serpentes insulares, a gente tem as víboras. Para a gente ter uma noção, só no Brasil a gente tem 4 espécies de víboras descritas até então, como a Bothrops alcatrazes, que habita a ilha de Alcatrazes, a Bothrops otavioi, da Ilha da Vitória, a Bothrops insulares, né, da Queimada Grande, aqui de São Paulo, e a Bothrops sazimae, que é da Ilha dos Franceses, lá no Espírito Santo. Embora essas pressões sobre as ilhas que geram seja diferenças morfológicas extremas ou comportamentais entre as populações pareçam singulares, a gente também consegue enxergar assim um padrão entre elas, o que evidencia, né, a existência de processos evolutivos adjacentes. Por exemplo, com ecologias tróficas e características de história natural diferentes, nitidamente de seus parentes do continente, tanto a Bothrops insulares como a Glodius shedauensis, elas exibem tendências arbóreas pronunciadas e elas se alimentam quase exclusivamente de passeriformes, né, como pássaros adultos, devido, como no caso da Queimada Grande, a falta, né, ou a escassez, como no caso da ilha de Shedau, de mamíferos nas ilhas. Então, olha aí que interessante, um comportamento arbóreo e uma alimentação quase que exclusivamente de aves, observado em uma serpente que se insularizou aqui no litoral sul de São Paulo, no Brasil. Também esse mesmo comportamento é observado em uma serpente que se insularizou lá no nordeste da China e diferenciando do seu ancestral comum, né, do continente. Isso deixa evidente que os processos evolutivos também podem sim ocorrer paralelamente. Outro caso super interessante envolvendo serpentes insulares e suas divergências fenotípicas acontece na Baixa Califórnia, mais especificamente na ilha Anjo de la Guarda, no Mar de Cortés. Nessa ilha existem duas espécies de cascavéis que ocorrem simpatricamente, que é a Crotalus mitchellii e a Crotalus ruber. Ambas as espécies também ocorrem na península, ou seja, também ocorrem no continente, onde Crotalus ruber atinge um tamanho maior em relação a Crotalus mitchellii. No entanto, a gente vê o contrário nas ilhas, né? Onde mitchellii supera o tamanho de ruber, ou seja, acontece uma inversão. Diversos autores já tentaram responder essa inversão. Alguns alegam que as duas cascavéis chegaram juntas na ilha. No entanto, o mitchellii tem uma boca maior em relação a ruber e por isso conseguiu se alimentar de uma espécie de lagarto de porte robusto, enquanto que ruber acabou se restringindo a pequenas presas. Mas também há estudos que dizem que mitchellii colonizou primeiro a ilha Anjo de la Guarda, enquanto que ruber posteriormente acabou reduzindo de tamanho ao restringir a sua dieta, onde reduziria também a competição interespecífica. Os trabalhos do Robert MacArthur e Edward Wilson sobre o modelo de equilíbrio da biogeografia insular, eles foram extremamente importantes nos estudos biogeográficos atuais, cuja premissa básica desse trabalho é a relação entre as taxas de imigração e extinção que se balanceiam e permitem chegar a um equilíbrio em um número de espécies. Mas esse equilíbrio que a gente está falando aqui, ele não diz respeito às comunidades estáveis, porque existirão eventos estocásticos agindo sobre as extinções e imigrações, de modo que a composição dessas espécies esteja sempre em processo de modificação, mesmo que o número total de espécies seja o mesmo durante o passar do tempo. Esses aspectos únicos de regiões insulares são também muito úteis para as investigações com fins de conservação. Muitas áreas de proteção e conservação de fauna e flora acabam se tornando ilhas para as espécies endêmicas e em risco de extinção, devido às fragmentações do ambiente e à inserção de elementos sem conexão com as áreas de ocorrência das espécies. Certamente, existem diversos outros assuntos que poderíamos abordar sobre as incríveis serpentes insulares. No entanto, teremos que deixar para uma outra ocasião. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e um abraço.